Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo na BR-116. Eu sei que parece loucura. Eu mesmo duvidaria se alguém me contasse essa história. Mas eu tô aqui diante de vocês, com o coração ainda acelerado só de lembrar, porque o que eu vivi naquela madrugada mudou minha vida para sempre. Tem gente que fala que foi coincidência, outros que foi sorte, alguns até dizem que eu estava muito cansado e imaginei tudo. Mas eu sei o que vi, eu sei o que senti. E vocês que estão me ouvindo agora, que conhecem a estrada, que sabem como é passar a madrugada no asfalto, vocês vão entender que tem coisas que não dá para explicar com lógica. Tem coisas que só a fé explica. Então me permite apresentar. Meu nome é José Carlos da Silva, mas todo mundo me chama de Zé Carlos. Tenho 52 anos, nasci e me criei no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Santos Dumont. Hoje moro em Juiz de Fora com minha esposa Maria das Graças, a Gracinha, que está comigo há 28 anos. Temos um filho, o João Pedro, de 25 anos, que tem dado umas dores de cabeça ultimamente, mas isso é assunto para mais tarde. Mas antes de continuar essa história que mexeu com minha fé e virou minha vida de cabeça para baixo, eu quero pedir uma coisa para vocês. Se inscreve aí no canal, deixa seu like e conta nos comentários seu nome e de onde vocês estão ouvindo essa história. Pode parecer bobagem, mas acredito que Deus tem um propósito até para isso, para a gente se conhecer, se conectar através dessas histórias que tocam o coração. Então deixa aí nos comentários qual o seu nome, de que cidade vocês são e se vocês acreditam em milagres. Porque a história que vou contar é sobre o maior milagre da minha vida. Trabalho na estrada há 28 anos. Comecei como ajudante quando tinha 24, aprendi a dirigir na marra, como a maioria de nós. Sempre fui autônomo, nunca gostei de patrão mandando em mim. Prefiro a liberdade da estrada, mesmo com todas as dificuldades que vocês conhecem. Frete baixo, diesel caro, pedágio que não para de subir, sem falar da violência que só aumenta. Minha companheira fiel é uma Scania R440 vermelha, 2018. Comprei ela 0 km, foi o sonho da minha vida. Financiei em 60 vezes, mas valeu cada centavo. É um caminhão que nunca me deixou na mão, ronrona como um gatinho, potente na subida, econômica na descida. Quando o pessoal me vê chegando no posto, já sabem, lá vem o Zé Carlos na vermelha. É meu cartão de visitas. Sempre fui um cara meio pé no chão, sabe? Criado na roça, católico de berço, mas sem ser muito praticante. Ia na missa só no Natal e na Páscoa, mais para agradar a Gracinha do que por convicção própria. Depois de tantos anos na estrada, vendo tanta coisa ruim acontecer, a gente meio que vai perdendo a fé. Não que eu não acreditasse em Deus, mas achava que ele tinha mais o que fazer do que se preocupar com um caminhoneiro igual eu. Era início de julho, inverno, e eu tinha pego uma carga boa em Varginha, café especial com destino ao Porto de Santos. O frete estava compensando, coisa rara nos tempos de hoje. Saí de Juiz de Fora por volta das 11 da noite. Queria pegar a estrada vazia, sem muito movimento. O plano era dirigir umas 6 horas, parar para descansar em algum posto em São Paulo e de manhã seguir para o porto. Rotina de sempre. Tanque cheio, documentos em dia, carga bem amarrada. Tudo certinho como sempre faço. Mas eu estava preocupado naquela noite. Preocupado e meio desanimado com a vida. As coisas em casa não estavam fáceis. A Gracinha tinha descoberto uns nódulos no seio e estava fazendo uns exames esperando o resultado. O João Pedro tinha perdido o emprego há 3 meses e estava meio perdido na vida, sem saber o que fazer. E eu, com 52 anos, sentindo o peso da idade, as contas apertando, o caminhão com umas prestações atrasadas. Sabe como é, né? A gente vai levando, vai lutando, mas tem horas que bate um desânimo, uma sensação de que tá tudo dando errado ao mesmo tempo. Era exatamente isso que eu estava sentindo naquela madrugada. Peguei a BR-116 em Juiz de Fora e segui na direção do Rio. O tempo estava fechado, meio nublado, mas sem chuva. Trânsito tranquilo, poucos carros na pista. Eu estava ouvindo uma rádio de música sertaneja, tentando me distrair dos problemas.
Mas a cabeça não parava de funcionar. Passamos por Matias Barbosa, além Paraíba, e quando chegamos na altura de Três Rios, começou a cair uma neblina danada. Vocês que conhecem a BR-116 sabem como é perigoso dirigir com neblina naquele trecho da Serra das Araras. Curvas fechadas, subidas e descidas, e quando fecha o tempo, a visibilidade fica quase zero. Diminuí a velocidade, liguei o pisca-alerta e fui devagar. Já eram umas 2h30 da madrugada e a neblina só aumentava. Parecia um manto cinzento que cobria tudo, deixando a estrada com uma atmosfera meio fantasmagórica. Foi exatamente no quilômetro 847, entre Além Paraíba e Três Rios, que eu vi alguma coisa que me fez gelar o sangue. No acostamento da pista, do lado direito, tinha uma figura humana caminhando. Um homem, pelo que eu podia ver através da neblina e dos faróis. Primeira coisa que pensei, o que esse cara tá fazendo aqui a essa hora? Era perigoso demais. Lugar ermo, sem iluminação, neblina cerrada, caminhões passando a 80, 90 por hora. Qualquer descuido seria fatal. Quando me aproximei mais, consegui ver melhor. Era um homem alto, magro, vestindo uma roupa clara, quase branca. Não conseguia ver o rosto direito por causa da neblina, mas algo nele me chamou a atenção. Não sei explicar o quê, mas era como se ele irradiasse uma paz, uma serenidade que contrastava com o perigo da situação. O instinto inicial foi acelerar e passar direto. Vocês sabem como é perigoso parar na estrada de madrugada. Já ouvi tantas histórias de assalto, sequestro, gente mal intencionada, que usa essas estratégias para pegar caminhoneiro desprevenido. Minha primeira regra sempre foi: não pare para ninguém de madrugada. Mas tinha algo diferente naquela situação. O homem não estava fazendo sinal para parar, não estava tentando atravessar a pista, não parecia desesperado. Ele só caminhava devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. E quando eu passei por ele, nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Gente, eu nunca vou esquecer daquele olhar. Era como se ele me conhecesse há anos, como se fosse um velho amigo que estava me esperando ali. Não tinha medo nos olhos dele, não tinha desespero, não tinha malícia. Era um olhar de uma paz tão profunda que chegava a ser perturbador. Passei uns 500 metros e parei. Não sei por que parei, juro por Deus que não sei. Foi mais forte que eu, uma coisa inexplicável. Coloquei o pisca-alerta, parei no acostamento e fiquei ali parado uns 2 minutos, lutando comigo mesmo. Zé Carlos, o que você está fazendo? Volta para a estrada e esquece isso. Era o que a razão mandava. Mas o coração estava dizendo outra coisa. O coração estava dizendo: volta lá e oferece ajuda para aquele homem. Dei ré devagar, sempre com atenção no trânsito. Quando cheguei perto dele novamente, abri a janela e perguntei: ô amigo, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Ele se aproximou do caminhão e foi aí que eu consegui ver ele direito pela primeira vez. Era um homem que aparentava uns 35, 40 anos, cabelo meio comprido, barba rala, olhos castanhos bem claros. O rosto tinha uma expressão serena, quase angelical, se é que posso dizer assim. E aquela roupa branca que eu tinha visto de longe era uma espécie de túnica simples, meio surrada, como se ele tivesse vindo de longe. Boa noite, irmão, disse ele, com uma voz que me chamou a atenção. Era uma voz suave, mas ao mesmo tempo profunda, que parecia vir de dentro do peito. Não quero incomodar, mas você não teria como me dar uma carona até São Paulo? São Paulo. Exatamente para onde eu estava indo. Primeira coincidência estranha. Claro que posso levar, respondi sem nem pensar. Mas, ô amigo, o que você está fazendo aqui a essa hora? Lugar perigoso demais para andar a pé. Ele sorriu, um sorriso tranquilo, meio misterioso. Eu estava esperando alguém que pudesse me ajudar. Sabia que alguém ia parar. Segunda coisa estranha. Como ele sabia que alguém ia parar? Principalmente numa estrada deserta daquelas, com neblina de madrugada. Sobe aí então, falei, abrindo a porta do carona. Mas me conta, você mora por aqui? Tem família? Como chegou até aqui? Ele subiu no caminhão com uma agilidade
que não combinava com a serenidade que demonstrava. Acomodou-se no banco como se já conhecesse aquele espaço há anos. "Pode me chamar de Jesus", disse ele, ajeitando o cinto de segurança. "E você é o José Carlos, não é?" Quase bati o caminhão no guardrail. Como diabos ele sabia meu nome? Eu tinha certeza absoluta de que nunca tinha visto aquele homem na minha vida. "Como você sabe meu nome?" perguntei, já meio assustado. "Está escrito aí no seu documento no painel", respondeu ele, apontando para o para-brisa, onde eu sempre deixo os documentos. Olhei para o para-brisa. Os documentos estavam lá, mas dentro da capinha fechados. Impossível ler qualquer nome dali. Mas deixei passar, talvez eu tivesse esquecido de guardar algum papel. "Jesus é um nome bonito", comentei, tentando puxar assunto. "Nome bíblico." "Seus pais eram religiosos?" "Você poderia dizer que sim", respondeu ele, com aquele mesmo sorriso enigmático. Voltamos para a estrada. A neblina começou a dissipar um pouco e eu conseguia dirigir com mais tranquilidade. Mas dentro da cabine, o clima tinha mudado completamente. Era como se o ar tivesse ficado mais puro, mais leve, e um cheiro diferente, como se fosse de flores do campo, mesmo não tendo nenhuma flor ali dentro. "Você parece preocupado com alguma coisa, José Carlos", disse Jesus do nada. "Ah, é. Problemas de sempre, né? Família, trabalho, essas coisas", respondi, sem querer entrar em detalhes com um desconhecido. "Sua esposa está fazendo exames médicos, não está?", perguntou ele, me olhando diretamente nos olhos. Desta vez quase parei o caminhão de novo. Como ele podia saber sobre os exames da Gracinha? Não tinha como. Eu não tinha comentado nada sobre isso com ninguém nos últimos dias. "Como você sabe disso?", perguntei, já com a voz tremendo. "Às vezes sabemos coisas sem saber como sabemos", respondeu ele calmamente. "Mas posso te dizer uma coisa. Ela vai ficar bem. Os exames vão dar normal." Meu coração disparou. Não sabia se ficava com raiva por ele estar falando da minha vida pessoal ou se ficava esperançoso com a previsão positiva que ele tinha feito. "Olha, Jesus, não sei quem você é nem como sabe essas coisas, mas espero que você esteja certo", falei, tentando manter a calma. "E seu filho também vai encontrar o caminho dele", continuou ele. "Às vezes, a gente precisa se perder um pouco para se encontrar de verdade." Agora eu estava completamente desconcertado. Este homem conhecia minha vida melhor que alguns parentes meus. E o mais estranho, eu não estava com medo dele. Pelo contrário, quanto mais ele falava, mais eu sentia uma paz tomando conta de mim. Rodamos mais uns 20 quilômetros em silêncio. Eu tentando processar tudo o que estava acontecendo, ele olhando pela janela, como se conhecesse cada pedra, cada árvore do caminho. Foi quando ele falou: "Para ali na frente, José Carlos. Tem alguém precisando de ajuda." Olhei para a estrada. Não via nada, só asfalto e mata dos dois lados. "Onde? Não estou vendo ninguém." "Ali, depois daquela curva", insistiu ele. Fiz a curva e realmente tinha alguma coisa. Um carro parado no acostamento, capô aberto, piscas ligados. Uma mulher do lado de fora, gesticulando desesperada, e do que eu podia ver, tinha uma criança no banco de trás. "Como você sabia?", perguntei, mas ele não respondeu. Parei atrás do carro. Jesus desceu comigo e fomos ver qual era o problema. A mulher, uma jovem de uns 25 anos, estava chorando desesperada. "Por favor, me ajudem", suplicou ela. "Meu carro pifou, não tem sinal de celular aqui e minha filha está com febre muito alta. Preciso chegar no hospital urgente." Olhei para o banco de trás. Uma menininha de uns 4 anos, claramente com febre alta, gemendo baixinho. Jesus se aproximou do carro, olhou para a criança com uma ternura infinita e fez algo que nunca vou esquecer. Colocou a mão na testa da menina e sussurrou algumas palavras que eu não conseguia entender. A mudança foi instantânea. A criança parou de gemer, abriu os olhos e pela primeira vez sorriu. "Mamãe, a dor passou", disse ela com a voz clara. A mãe tocou a testa da filha. "Gente, a febre sumiu. Como é possível?" Eu fiquei ali parado, sem saber o que dizer. Jesus apenas sorriu e disse: "Às vezes o corpo só precisa lembrar como se curar." Ajudamos a mulher a dar partida no carro. O motor pegou na primeira tentativa.
mesmo ela dizendo que não funcionava há 1 hora, e elas seguiram viagem. Antes de ir embora, a mulher beijou a mão de Jesus e disse: "Não sei quem você é, mas muito obrigada. Deus abençoe vocês." Voltamos para o caminhão em silêncio total. Eu estava tentando processar o que tinha acabado de ver. Uma criança com febre alta tinha melhorado instantaneamente, só com o toque daquele homem. Como isso era possível? Jesus se acomodou no banco do carona como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Eu, por outro lado, tinha 1000 perguntas martelando na minha cabeça. "Pronto para continuar?" perguntou ele, ajustando o cinto de segurança. "Jesus", falei, colocando o caminhão na estrada novamente. "O que acabou de acontecer ali? Como aquela menina melhorou tão rápido?" Ele me olhou com aquele sorriso sereno que já estava começando a me acostumar. Uma mãe desesperada encontrou ajuda quando mais precisava. Nada mais que isso. "Nada mais que isso?" repeti, incrédulo. "A menina estava queimando de febre e melhorou na hora." "E isso te incomoda?" perguntou ele calmamente. Pensei na pergunta. Incomodar não era bem a palavra. Era mais uma mistura de espanto, curiosidade e uma pontinha de medo do desconhecido. "Não incomoda não", respondi honestamente. "Só não entendo como é possível." "José Carlos", disse ele, olhando para a estrada à frente, "você acredita que existem coisas neste mundo que vão além do que conseguimos compreender?" Era uma pergunta profunda, e eu sabia que minha resposta ia definir muito do que ainda estava por vir naquela noite. Porque eu tinha a sensação de que aquele primeiro milagre era só o começo de algo muito maior. Pensei na pergunta dele enquanto dirigia. Criado no interior de Minas, sempre ouvi histórias de benzedeiras, de pessoas que tinham o dom de curar, de milagres que aconteciam nas igrejas pequenas da região. Minha própria avó dizia ter visões, falava com santos como se fossem vizinhos da esquina, mas sempre achei que era crendice de gente simples, sabe? Minha avó costumava dizer que tinha pessoas com dons especiais, admiti, mas eu sempre achei que era coisa da imaginação dela. Sua avó era uma mulher sábia, disse Jesus. As pessoas simples costumam enxergar verdades que os intelectuais ignoram por orgulho. Essa frase me atingiu em cheio. Era verdade. Quantas vezes eu não tinha desprezado as histórias dos mais velhos, achando que era ignorância? Quantas vezes não ri das crenças da minha própria família? Continuamos pela estrada. O movimento era pouco, típico de madrugada na BR-116. Caminhões esparsos, alguns carros de viajantes noturnos. A neblina tinha se dissipado quase completamente, deixando a noite clara com uma lua cheia que iluminava a paisagem montanhosa. Já passávamos pela região de Resende quando Jesus falou novamente. Ali na frente tem um posto abandonado. Pare lá. Olhei à frente e de fato havia as ruínas de um antigo posto de gasolina. Bombas enferrujadas, telhado desabando, mato crescendo por toda parte. Lugar meio assombrado, para falar a verdade. Não tem nada funcionando naquele posto, comentei. Por que parar lá? Não estamos procurando combustível, respondeu ele. Estamos procurando alguém. Alguém? Naquele lugar abandonado, no meio da madrugada? Mas depois do que tinha visto com a menina doente, resolvi não questionar tanto. Estacionei próximo às ruínas e descemos do caminhão. Jesus caminhou diretamente para os fundos do posto, como se soubesse exatamente onde estava indo. Eu o segui, meio receoso. Lugar escuro, abandonado, qualquer coisa podia estar escondida ali. Atrás do prédio principal, encontramos uma cena que partiu meu coração. Um rapaz, devia ter uns 20 anos, estava sentado no chão encostado numa parede descascada. Magro demais, roupas sujas e rasgadas, olhos vermelhos de quem não dormia há dias. Ao nos ver, tentou se levantar com medo. Calma, filho, disse Jesus, se aproximando devagar com as mãos abertas. Não queremos te machucar. O rapaz nos olhou desconfiado, como um animal acuado. Não tenho nada para roubar se é isso que vocês querem. Já me levaram tudo. Qual seu nome? Perguntou Jesus, se agachando na altura do jovem. Gabriel, respondeu ele, ainda receoso. Gabriel, nome de anjo, comentou Jesus com carinho.
Há quanto tempo você não come, Gabriel? O rapaz baixou a cabeça envergonhado. 3 dias, talvez 4, perdi a conta. Meu coração apertou. Aquele menino tinha quase a idade do meu João Pedro. Voltei correndo ao caminhão e peguei uns sanduíches que sempre levo na viagem. Uma garrafa de água, algumas frutas e biscoitos. Toma, come devagar, disse, entregando a comida para Gabriel. Senão vai passar mal. Enquanto o jovem comia com uma fome desesperadora, Jesus conversou com ele. A história era de partir o coração. Gabriel tinha fugido de casa depois de uma briga feia com o pai. Estava viciado em drogas, tinha perdido o emprego, a namorada, os amigos. Chegou até ali sem saber bem como, dormindo ao relento, sobrevivendo de restos de comida que achava no lixo. Meu pai disse que eu era uma vergonha para a família, contou Gabriel entre lágrimas, que era melhor eu sumir de vez e nunca mais voltar. Disse que não tinha mais filho. Jesus colocou a mão no ombro do rapaz com uma delicadeza paternal. Pais também erram, Gabriel. A dor fez seu pai falar o que não sentia, mas o amor de pai nunca morre, mesmo quando as palavras machucam. Ele deve estar aliviado por eu ter ido embora, disse Gabriel amargo. Menos problemas para ele. Seu pai está te procurando, disse Jesus com naturalidade. Há 2 semanas ele registrou seu desaparecimento na polícia. Todos os dias ele roda pela cidade, esperando te encontrar. Gabriel arregalou os olhos. Como você sabe disso? Você conhece meu pai? Jesus não respondeu diretamente. Em vez disso, pegou o celular que estava no bolso de Gabriel. Um aparelho velho com a tela rachada sem bateria há dias e de alguma forma conseguiu ligá-lo. A tela acendeu mostrando várias chamadas perdidas e mensagens de um contato salvo como pai. Como? Gabriel começou a pergunta, mas não conseguiu terminar. Estava olhando para o celular como se tivesse visto um fantasma. Jesus navegou pelas mensagens e mostrou para Gabriel. Eram dezenas de mensagens do pai. Filho, volta para casa. Desculpa por tudo que falei. Estou te procurando. Por favor, me perdoa. Só quero saber se você está vivo. Gabriel desabou em prantos ao ler as mensagens. Eu pensei que ele não se importava. Liga para ele, disse Jesus simplesmente. Não posso, não depois de tudo que eu fiz, não depois das coisas horríveis que falei para ele. Liga, insistiu Jesus, com uma autoridade gentil que não admitia contestação. O amor não guarda rancor. Gabriel discou o número com mãos trêmulas. Do outro lado, uma voz desesperada atendeu antes mesmo do primeiro toque terminar. Gabriel, Gabriel, é você, meu filho? O rapaz desabou em prantos ainda maiores. Pai, desculpa, eu estraguei tudo. Sou uma decepção mesmo. Onde você está, filho? Pelo amor de Deus, me diz onde você está que eu vou te buscar agora mesmo. Não me importa a hora, não me importa nada. Mas, pai, você disse que... Esquece tudo que eu disse. A voz do homem estava embargada. Eu estava com raiva, com medo de te perder. Mas você é meu filho, sempre vai ser meu filho. Eu te amo mais que minha própria vida. Gabriel olhou para Jesus, que apenas assentiu encorajando. O rapaz deu a localização exata onde estávamos. Em menos de 40 minutos, um carro chegou em alta velocidade levantando poeira. Um homem de meia idade desceu correndo e abraçou Gabriel como se não o visse há anos. Pensei que tinha te perdido para sempre, chorava o pai. Desculpa por tudo que disse, filho. Desculpa por não ter sabido te ajudar quando mais precisava. Eu que peço desculpa, pai. Vou parar com as drogas, vou procurar ajuda, quero mudar de vida. Vamos fazer isso juntos, filho, juntos. Pai e filho se abraçaram ali mesmo, no meio daquele posto abandonado, chorando juntos de emoção. Eu fiquei emocionado vendo aquela cena de reconciliação, pensando no meu próprio relacionamento com o João Pedro. O pai agradeceu a nós com lágrimas nos olhos. Não sei como vocês encontraram meu filho, mas obrigado. Muito obrigado por cuidarem dele. Quando eles foram embora, Gabriel acenou da janela do carro. Parecia outro rapaz. Os olhos tinham voltado a brilhar. Como você sabia que o pai dele estava procurando? Perguntei a Jesus quando voltamos para o caminhão. O amor de pai nunca desiste, José Carlos.
Mesmo quando as palavras machucam, o coração continua amando. Aquilo me fez pensar no meu próprio relacionamento com João Pedro. Quantas vezes eu não tinha sido duro demais com ele? Quantas vezes não disse coisas que machucar, achando que estava educando? Seguimos viagem com essa reflexão pesada no meu peito. Minha cabeça rodava tentando entender como Jesus podia saber tantas coisas, como conseguira fazer aquele celular funcionar, como tinha tanta certeza sobre os sentimentos do pai do Gabriel. Já estávamos próximos à Barra Mansa quando ele pediu para parar novamente, desta vez numa pequena cidade do interior que nem conhecia o nome direito. Jesus me guiou pelas ruas estreitas até chegarmos numa área mais simples, com casas pequenas e bem cuidadas. Paramos em frente a uma casa humilde, mas organizada, com uma pequena horta na frente e luz acesa na janela da sala. Jesus desceu e bateu na porta. Uma mulher de uns 55 anos abriu, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. "A senhora é Dona Conceição?" perguntou Jesus. A mulher assentiu, surpresa. "Sim, sou eu. Quem são vocês? Como sabem meu nome?" "Alguém me disse que a senhora estava precisando de uma ajuda", respondeu Jesus com delicadeza. Dona Conceição nos olhou desconfiada por um momento, mas algo no jeito tranquilo de Jesus a acalmou. Ela nos convidou para entrar. A casa era simples, mas limpa e organizada. Nas paredes, fotos de uma família feliz. Ela, um marido que parecia ter falecido e 2 filhos já crescidos. Tudo muito arrumado, mas dava para perceber que era uma arrumação meio desesperada de quem está tentando manter a dignidade na dificuldade. "Não sei como vocês souberam da minha situação", disse ela, servindo café em xícaras desemparelhadas, "mas realmente estou passando por grandes dificuldades." A história dela era das que partem o coração. O marido tinha morrido há 2 anos num acidente de trabalho e deixou algumas dívidas que ela não sabia que existiam. Os filhos moravam longe, cada um com suas próprias famílias e problemas. Ela trabalhava como diarista, limpando casas, mas não conseguia juntar dinheiro suficiente para todas as despesas. "Devo 3 prestações da casa para o banco", explicou com voz embargada. "Segunda-feira que vem, os oficiais de justiça vão vir tomar tudo. Já tentei negociar, mas eles não aceitam parcelamento. Dizem que ou pago tudo ou perco a casa." "E os filhos, não podem ajudar?" perguntei. "Eles não sabem da situação real. Não quero ser peso na vida de ninguém. Cada um tem suas próprias contas para pagar, suas próprias dificuldades." "Para onde a senhora vai quando perder a casa?" perguntou Jesus. "Minha irmã, em Volta Redonda, disse que tem um quartinho nos fundos da casa dela. Não é muito, mas é melhor que a rua." Dona Conceição falava com uma resignação que me emocionou. Era uma mulher forte, trabalhadora, que tinha lutado a vida toda, mas que tinha chegado no limite das forças. Jesus ouviu tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça em compreensão. Quando ela terminou de contar, ele se levantou calmamente e caminhou até uma cômoda antiga no canto da sala. "Com licença", disse ele, abrindo uma gaveta como se soubesse exatamente onde estava tudo. "Ô moço, o que você está fazendo?" perguntou Dona Conceição, assustada. Jesus tirou de dentro da gaveta um envelope amarelado, meio grosso. "A senhora guardou isso aqui e esqueceu", disse ele, entregando o envelope para ela. Dona Conceição abriu com mãos trêmulas. Dentro havia uma quantia em dinheiro que fez seus olhos se arregalarem de surpresa. "Mas como? Isso não estava aqui. Eu revirei esta casa inteira, procurando qualquer centavo que pudesse me ajudar. Esta gaveta eu abri umas 10 vezes. Às vezes as coisas aparecem quando mais precisamos delas", disse Jesus suavemente. Dona Conceição contou o dinheiro com dedos tremendo de emoção. Era exatamente o valor que precisava para quitar as 3 prestações em atraso e ainda sobrava um pouco para as despesas do mês. "Isso é um milagre", sussurrou ela, caindo de joelhos ali mesmo na sala. "Vocês são anjos que Deus mandou para me salvar." Jesus a ajudou a se levantar com carinho. "Não somos anjos, Dona Conceição. Somos apenas instrumentos. A fé da senhora é que fez esse milagre acontecer." Ela nos abraçou chorando,
agradecendo sem parar. Dizia que ia poder ficar na casa que construiu com o marido, que ia ligar para os filhos para contar a boa notícia, que tinha recuperado a esperança na vida. Saímos da casa com Dona Conceição ainda na porta, acenando e mandando beijos. No caminhão, eu estava completamente perdido tentando entender o que tinha acabado de presenciar. Jesus, falei quando voltamos para a BR-116. Aquele dinheiro não estava naquela gaveta antes. Tenho certeza absoluta. Como você pode ter certeza? Perguntou ele, olhando para mim com curiosidade genuína. Porque parei, percebendo que realmente não podia ter certeza de nada. Não tinha aberto aquela gaveta, não conhecia a casa da Dona Conceição. Porque você quer entender tudo com a razão, completou ele, mas algumas coisas só podem ser compreendidas com o coração. Rodamos mais alguns quilômetros em silêncio. Eu processando os 3 milagres que tinha visto. A criança com febre, Gabriel e seu pai, Dona Conceição e o dinheiro. Tentando encaixar aquilo na minha visão de mundo, mas não conseguindo. Posso te fazer uma pergunta? Disse finalmente. Quantas quiser. Você é médico, psicólogo, padre, pastor, alguma coisa assim? Jesus sorriu daquele jeito sereno que já estava me acostumando. Sou apenas alguém que aprendeu a enxergar as necessidades das pessoas. Mas como você sabe onde encontrar quem precisa de ajuda? Como sabia que o Gabriel estava naquele posto? Como conhecia a Dona Conceição? José Carlos, disse ele, me olhando diretamente nos olhos. Quando você aprende a ouvir com o coração, o mundo inteiro fala com você. O sofrimento tem um som próprio, a necessidade tem um cheiro, a desesperança tem uma cor. Você só precisa estar atento. Essa resposta me deixou mais confuso ainda, mas ao mesmo tempo fez um sentido estranho. Quantas vezes na estrada eu não senti algo diferente no ar? Quantas vezes não tive pressentimentos que se confirmaram depois? E o que mais vai acontecer hoje? Perguntei, curioso e meio receoso. Jesus olhou para o painel do caminhão, onde o relógio marcava 4h45 da manhã. A noite ainda não terminou, José Carlos, e você ainda tem muito o que aprender sobre si mesmo. Algo no tom de voz dele me fez entender que os milagres que eu tinha presenciado eram apenas o aquecimento. O que estava por vir seria ainda mais impactante, e de alguma forma eu sabia que não sairia daquela experiência sendo a mesma pessoa. Jesus, falei, quebrando o silêncio que se instalou. Posso te perguntar uma coisa mais pessoal? Claro, você realmente é quem eu tô pensando que você é. Ele me olhou com uma expressão que misturava ternura e uma sabedoria antiga. Quem você acha que eu sou, José Carlos? Eu não sei. Parte de mim acha que é loucura, que você é só um cara muito intuitivo, muito sábio. Mas outra parte está começando a acreditar que eu estou vivendo algo que vai muito além da minha compreensão. Jesus assentiu lentamente. A fé não é a ausência de dúvidas, José Carlos. A fé é escolher acreditar mesmo quando a mente não consegue explicar. A BR-116 se estendia à nossa frente, escura e misteriosa, iluminada apenas pelos faróis da minha Scania vermelha. Mas dentro da cabine, eu sentia que estava sendo conduzido por uma força muito maior que eu mesmo, e tinha a sensação de que o mais importante ainda estava por vir. Continuamos pela BR-116, em silêncio por mais alguns quilômetros. O céu começava a clarear levemente no horizonte, sinal de que o amanhecer se aproximava. Dentro da cabine, eu sentia uma mistura de paz e inquietação que nunca tinha experimentado antes. Jesus olhava pela janela com aquela serenidade que já tinha se tornado familiar. Mas dessa vez, percebi algo diferente em sua expressão. Uma espécie de preparação, como se soubesse que estávamos chegando numa parte crucial da jornada. José Carlos, disse ele quebrando o silêncio, em breve vamos chegar numa encruzilhada importante. Como assim? Perguntei, olhando a estrada reta à frente. Não estou falando da estrada de asfalto, respondeu ele. Estou falando da estrada da vida. Você vai ter que fazer algumas escolhas difíceis.
Um calafrio percorreu minha espinha. Que tipo de escolhas? Jesus não respondeu imediatamente. Em vez disso, apontou para uma placa na estrada. São Paulo, 180 km. Estamos nos aproximando do seu destino, disse ele. Mas antes de chegarmos lá, há algumas coisas que você precisa resolver. Que coisas? Primeiro você precisa ligar para sua esposa. Meu coração apertou. A Gracinha. Os exames. Com tudo o que estava acontecendo, tinha quase esquecido da preocupação que me consumia quando saí de casa. Mas não tem sinal aqui, falei olhando para o meu celular. Jesus pegou meu telefone das mãos e, como havia feito com o celular do Gabriel, de alguma forma fez ele funcionar. A tela mostrava sinal completo. Como você... Comecei a perguntar, mas ele me interrompeu. Liga para ela agora. Com mãos trêmulas disquei o número da Gracinha. Eram 5:30 da manhã. Ela provavelmente estava dormindo. Mas ela atendeu no segundo toque, como se estivesse acordada esperando minha ligação. Zé Carlos, filho, que susto. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem, amor. Só queria ouvir sua voz. Gracinha ficou em silêncio por um momento. Em quase 30 anos de casamento, eu nunca tinha ligado só para ouvir a voz dela. Zé Carlos, você tá diferente. Aconteceu alguma coisa aí na estrada? Gracinha, falei com a voz embargada, eu te amo. Às vezes não demonstro direito, mas eu te amo muito. Ouvi ela começar a chorar do outro lado da linha. Eu também te amo, Zé Carlos. Muito. E os exames? Você já teve notícias? Acabaram de me ligar do hospital, disse ela com a voz mais aliviada. Os exames deram todos normais. Os nódulos são benignos, não é nada grave. Fechei os olhos e agradeci a Deus silenciosamente. Jesus me olhou e assentiu como se já soubesse do resultado. Gracinha, quando eu voltar dessa viagem vamos conversar. Quero mudar algumas coisas na nossa vida. Que tipo de coisas? Quero passar mais tempo em casa. Quero cuidar melhor de você, do João Pedro. Quero ser um marido e pai melhor. Ela chorou ainda mais. Zé Carlos, de onde está vindo isso? De um lugar que eu não sabia que existia dentro de mim, respondi, olhando para Jesus. Conversamos mais alguns minutos. Quando desliguei, senti um peso enorme saindo dos meus ombros. Agora o João Pedro, disse Jesus. Ele deve estar dormindo. Ele está acordado. Ligou para sua mãe há 1 hora, preocupado com você. Como ele podia saber disso? Liguei para o número do meu filho. Ele atendeu rapidamente. Pai, que bom que ligou. Estava preocupado. Por quê, filho? Sonhei com você dirigindo de madrugada e acontecia alguma coisa estranha. Acordei às 4 da manhã e não consegui mais dormir. Olhei para Jesus, que apenas sorriu. João Pedro, pai, quer te pedir uma coisa. Me perdoa por ter sido tão duro com você ultimamente. Pai, deixa eu terminar, filho. Sei que você está passando por dificuldades, que perdeu o emprego, que está meio perdido na vida. Mas eu deveria ter te apoiado, não te criticado. Pai, eu que peço desculpa. Sei que te decepcionei. Você nunca me decepcionou, João Pedro. Às vezes as palavras saem erradas, mas o amor de pai nunca muda. Conversamos por quase meia hora. Foi a conversa mais sincera que tivemos em anos. Quando desliguei, tinha lágrimas nos olhos. Obrigado, disse para Jesus. Por quê? Por me fazer lembrar do que realmente importa na vida. Jesus assentiu. Mas isso é só o começo, José Carlos. Agora vem a parte mais difícil. Que parte? Você precisa decidir que tipo de homem quer ser daqui para frente. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ouvimos o som de sirenes atrás de nós. Pelo retrovisor, vi uma ambulância se aproximando em alta velocidade. Acompanha ela, disse Jesus. Diminuí a velocidade e deixei a ambulância passar. Ela seguiu por uns 2 quilômetros e então parou próximo a um acidente grave. Um caminhão tinha tombado na pista, bloqueando completamente o trânsito. Para aqui, disse Jesus. Parei atrás de outros veículos que já formavam uma fila. Descemos para ver se podíamos ajudar em alguma coisa. A cena era grave.
O caminhão tombado estava pegando fogo e os bombeiros ainda não tinham chegado. O motorista estava preso na cabine, consciente, mas ferido. A ambulância tinha conseguido chegar até ele, mas não conseguia tirá-lo de lá sem equipamento adequado. Não vamos conseguir tirar ele daqui, disse um dos paramédicos. Vai ter que esperar o corpo de bombeiros. Quanto tempo eles demoram para chegar? Perguntou alguém. Pelo menos 1 hora. Estão atendendo outro acidente na cidade. O fogo estava se espalhando. Era uma corrida contra o tempo. Jesus se aproximou do caminhão. Posso ajudar? Perguntou ao paramédico. É médico? Sou alguém que quer ajudar. Jesus examinou a situação. O motorista estava preso pelas pernas, que ficaram prensadas quando a cabine se deformou no tombamento. Para tirá-lo dali, seria necessário levantar parte da estrutura. José Carlos, disse Jesus se virando para mim, seu caminhão tem guincho? Tenho, mas... Olhei para a situação. Se eu usasse meu caminhão para tentar levantar parte daquela estrutura, corria o risco de piorar tudo. Poderia machucar mais o motorista, ou até mesmo causar uma explosão. E se algo desse errado, eu seria responsabilizado. Poderia perder meu caminhão, minha licença, tudo o que construí na vida. É muito arriscado, falei. Se der errado, e se der certo? Perguntou Jesus me olhando nos olhos. Mas e se não der? E se eu piorar a situação? E se o cara morrer por minha causa? E se ele morrer porque você não tentou? Olhei para o motorista preso. Era um homem de meia idade, mais ou menos da minha idade. Provavelmente tinha família esperando ele em casa, assim como a Gracinha esperava por mim. Você está me pedindo para arriscar tudo o que tenho, falei para Jesus. Estou te pedindo para escolher entre o que você tem e quem você quer ser. O fogo estava se aproximando da cabine. Em poucos minutos, seria tarde demais. Tomei a decisão. Voltei correndo para minha Scania, liguei o motor e posicionei o caminhão na melhor angulação possível. Com a ajuda de outros homens que estavam no local, passamos cabos de aço pelas partes mais resistentes da estrutura tombada. Devagar! Gritou o paramédico. Muito devagar! Comecei a tracionar com o guincho. A estrutura gemeu, mas começou a se mover. Centímetro por centímetro, conseguimos abrir espaço suficiente para que os paramédicos conseguissem tirar o motorista. No exato momento em que o homem foi retirado da cabine, o fogo alcançou o tanque de combustível. A explosão foi violenta, mas todos já estavam a uma distância segura. O motorista estava ferido, mas vivo. Enquanto era levado para a ambulância, ele me olhou e disse: "Obrigado, irmão. Você me salvou." Depois que a ambulância partiu, ficamos ali ajudando a sinalizar o trânsito até os bombeiros chegarem. Outras pessoas me cumprimentaram, agradeceram pela iniciativa. Quando voltamos para meu caminhão, Jesus me olhou com orgulho. "Você escolheu bem", disse ele. Se tivesse dado errado. Mas não deu, e mesmo que tivesse dado, você teria feito a coisa certa. Voltamos para a estrada. O trânsito estava liberado e seguimos viagem. "Jesus", falei depois de alguns quilômetros, "posso te perguntar uma coisa?" "Sempre." "Tudo isso que está acontecendo, os milagres, os encontros, tudo, é real?" Ele me olhou com seriedade. "O que você acha?" Não sei mais o que pensar. Parte de mim diz que é impossível. Outra parte diz que é a coisa mais real que já vivi. E em qual parte você escolhe acreditar? Pensei na pergunta. Pensei na criança que foi curada, no Gabriel que se reconciliou com o pai, na Dona Conceição que encontrou o dinheiro, no motorista que foi salvo. Na parte que acredita, respondi finalmente. Jesus sorriu. "Então você entendeu a lição mais importante." "Qual?" "Que a fé não é sobre provas, é sobre escolha." Estávamos chegando nos arredores de São Paulo. O sol já tinha nascido completamente e o movimento na estrada começava a aumentar. "Está chegando a hora", disse Jesus. "A hora do quê?" "De me deixar seguir meu caminho." Meu coração apertou. Não queria que aquela experiência terminasse. Mas eu ainda tenho tantas perguntas e você mesmo vai encontrar as respostas. Não precisa mais de mim para isso. Como assim?
José Carlos, olha para você. Você ligou para sua esposa para dizer que a ama. Conversou com seu filho de coração aberto. Arriscou tudo para salvar um desconhecido. Você já é o homem que precisa ser. Era verdade. Em uma só noite, eu tinha mudado mais do que em anos de vida. Mas e se eu voltar a ser o mesmo de antes? Isso não vai acontecer, porque agora você sabe quem realmente é. Chegamos na entrada de São Paulo. O trânsito estava pesado, típico de início de manhã numa cidade grande. Para ali, disse Jesus, apontando para um viaduto. Parei embaixo do viaduto. Jesus desceu do caminhão e se virou para mim. Obrigado pela carona, José Carlos. Eu que agradeço por tudo. Ele sorriu uma última vez. Lembra do que conversamos. Seja o homem que você descobriu que pode ser. Cuide da sua família, ajude quem precisar e nunca deixe de acreditar em milagres. Vou sentir sua falta. Eu sempre estarei com você. Toda vez que você parar para ajudar alguém, toda vez que escolher o amor em vez do medo, eu estarei lá. Jesus se afastou caminhando devagar. Quando chegou numa esquina, se virou e acenou. Pisquei os olhos por um segundo, e quando olhei novamente, ele não estava mais lá. Fiquei ali parado por alguns minutos, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Depois liguei o motor e segui para o Porto de Santos, para entregar minha carga de café. Mas eu sabia que aquela viagem tinha sido sobre muito mais do que café. Tinha sido sobre encontrar quem eu realmente era. Fiquei ali parado embaixo daquele viaduto por mais de 10 minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Jesus tinha simplesmente desaparecido, como se nunca tivesse existido. Mas eu sabia que tinha existido. Cada palavra que ele falou, cada milagre que presenciei, cada lição que aprendi, estava gravada para sempre na minha memória e no meu coração. Liguei o motor da minha Scania vermelha e segui para o Porto de Santos. O trânsito estava pesado, típico de São Paulo numa manhã de sexta-feira, mas eu não me importava. Pela primeira vez em anos, não estava com pressa. Não estava ansioso, estressado ou preocupado com prazos. Estava em paz. Durante o caminho até o porto, refleti sobre tudo o que tinha vivido naquelas últimas horas. Parecia impossível que tanta coisa tivesse acontecido numa só noite. Eu tinha saído de Juiz de Fora sendo um homem, e estava chegando em Santos sendo outro completamente diferente. No porto, descarreguei a carga de café sem pressa. Conversei com os funcionários, fui gentil com todo mundo, coisa que não fazia há muito tempo. Antes eu só queria despachar logo a mercadoria e cair fora. Agora via pessoas em cada rosto, não apenas obstáculos na minha rotina. Um dos conferentes, seu Antônio, homem de uns 60 anos que eu conhecia há mais de 10 anos de viagens, me olhou meio desconfiado. Zé Carlos, você tá diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Por que pergunta, seu Antônio? Sei lá, você tá mais tranquilo, mais sorridente. Nos outros dias você chegava aqui sempre estressado, reclamando de tudo. Sorri. É que eu aprendi algumas coisas importantes na estrada. Que tipo de coisas? Pensei em como explicar sem soar como maluco. Aprendi que existem coisas mais importantes na vida do que ficar correndo atrás de dinheiro o tempo todo. Seu Antônio riu. Ô Zé Carlos, tá ficando filósofo na velhice? Talvez, respondi. Ou talvez eu só esteja acordando para a vida. Depois de terminar toda a documentação, liguei para a Gracinha. Ela atendeu rapidamente. Zé Carlos, como foi a viagem? Chegou bem em Santos? Chegou sim, amor. E foi a viagem mais importante da minha vida. Como assim? Depois te conto tudo. Mas, Gracinha, quero te fazer uma pergunta. Que tal se a gente tirar umas férias? Faz tempo que não viajamos juntos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa. Férias? Mas, Zé Carlos, você nunca quer tirar férias. Sempre diz que não pode parar porque senão as contas não fecham. Pois é, mas eu mudei de ideia. As contas são importantes, mas não mais importantes que você, que nossa família. Meu Deus, Zé Carlos, o que aconteceu com você nessa estrada? Eu me encontrei, Gracinha, me encontrei de verdade. Marcamos de conversar melhor quando eu chegasse em casa. Desliguei o telefone e decidi fazer o caminho de volta sem pressa. Queria aproveitar a estrada,
observar as paisagens, talvez parar para ajudar alguém se fosse necessário. E foi exatamente isso que aconteceu. Na altura de Jacareí, vi um casal mais velho com o carro parado no acostamento. O motor estava fervendo e eles pareciam meio desesperados. Sem hesitar, parei atrás deles. "Bom dia! Precisam de ajuda?" O homem de uns 65 anos se aproximou aliviado. "Rapaz, que bom que alguém parou. O carro fervenou e não sabemos o que fazer. Estamos voltando de Santos. Fomos buscar minha neta no aeroporto." Olhei para o carro. Era um problema simples. Vazamento na mangueira do radiador. "Tenho uma fita isolante aqui que pode resolver temporariamente", falei. "Vocês conseguem chegar numa oficina perto daqui." Ajudei a fazer o reparo de emergência, dei água para eles resfriarem o motor e ainda os acompanhei até uma oficina que conhecia na cidade. "Quanto você quer para nos ajudar?", perguntou o homem tirando a carteira. "Não quero nada, só fico feliz em ter ajudado." "Mas rapaz..." "Seu moço", interrompi. "Um dia alguém me ajudou quando eu mais precisava." "Só estou passando adiante." A esposa dele, uma senhora muito simpática, segurou minha mão. "Que Deus abençoe você, filho. Ainda existem pessoas boas neste mundo." A senhora tem razão, e são mais do que a gente imagina. Segui viagem com o coração aquecido. Era incrível como ajudar outras pessoas fazia bem para a alma. Como nunca tinha percebido isso antes. Mais adiante, na altura de Guarulhos, aconteceu algo que me marcou ainda mais. Parei num posto para abastecer e notei um caminhoneiro mais novo, devia ter uns 30 anos, sentado sozinho numa mesa, com cara de poucos amigos. Me aproximei dele. "Tudo bem, colega?" Ele me olhou meio desconfiado. "Tudo." "Posso sentar?" Ele deu de ombros. Sentei na frente dele. "Primeira viagem?", perguntei. "Como você sabe?" "Pela cara de quem está descobrindo que a estrada não é como imaginava." Ele suspirou. Tá mais difícil do que pensava. Frete baixo, diesel caro, os caras nos postos tratam a gente mal sem falar dos fiscais." "Qual seu nome?" "Rafael." "Rafael, meu nome é José Carlos, mas pode me chamar de Zé Carlos. Tô na estrada há 28 anos. Os olhos dele brilharam. 28 anos? Nossa! E posso te dizer uma coisa? No começo eu também pensava que a vida de caminhoneiro era só sobre frete, diesel e quilometragem. E não é? Não, é sobre muito mais que isso." Passei a próxima hora conversando com Rafael. Contei para ele algumas das lições que tinha aprendido na estrada. Falei sobre a importância de ser honesto, de ajudar outros caminhoneiros, de tratar bem as pessoas. Não contei sobre Jesus, isso seria muito pessoal e ele poderia achar que eu estava maluco. Mas compartilhei os valores que tinha aprendido. "Cara", disse Rafael quando estava indo embora, "obrigado pela conversa. Eu estava quase desistindo, mas você me deu uma perspectiva diferente." A estrada ensina muito, Rafael. Só precisa estar aberto para aprender. Quando finalmente cheguei em Juiz de Fora, já era fim da tarde. A Gracinha me esperava na porta de casa, com um sorriso diferente no rosto. "Você realmente está diferente", disse ela me abraçando. "Como assim?" "Seus olhos tão brilhando de um jeito que não via há anos." Passamos a noite inteira conversando. Contei para ela e para o João Pedro sobre a viagem, sobre os encontros que tive, sobre as pessoas que ajudei. Não mencionei Jesus diretamente, mas falei sobre como tinha refletido sobre nossas vidas, sobre o que realmente importava. "Pai", disse João Pedro, "você está falando sério sobre tirar férias?" "Completamente sério. Aliás, que tal se a gente viajasse juntos? Os três. Faz tempo que não fazemos isso." A Gracinha e o João Pedro se entreolharam, como se não acreditassem no que estavam ouvindo. "E o trabalho?", perguntou a Gracinha. "O trabalho vai continuar existindo, mas vocês são únicos. E eu quero aproveitar cada momento com vocês." Naquela noite, dormimos abraçados na cama de casal, coisa que não fazíamos há meses. Senti uma paz que não sentia há anos. Na segunda-feira seguinte, em vez de sair imediatamente para uma nova viagem, resolvi ficar mais alguns dias em casa.
Levei a Gracinha para almoçar fora, ajudei o João Pedro a revisar o currículo e procurar emprego. Arrumei algumas coisas na casa que estava deixando para depois há meses. Durante a semana, várias pessoas comentaram sobre minha mudança. O mecânico que cuida do meu caminhão, os vizinhos, até o pessoal do posto onde sempre abasteço. Zé Carlos, você tá mais alegre, disse Dona Maria, minha vizinha. Aconteceu alguma coisa boa? Aconteceu sim, Dona Maria. Eu aprendi a ver a vida com outros olhos. Quando voltei para a estrada na semana seguinte, tudo era diferente. Não era só eu que tinha mudado, era a forma como enxergava tudo ao meu redor. Parei para ajudar um motociclista que tinha pifado na estrada. Conversei com outros caminhoneiros nos postos, compartilhando experiências e conselhos. Tratei os fiscais e funcionários dos postos com educação e simpatia, mesmo quando eles estavam mal-humorados. E uma coisa incrível começou a acontecer. Quanto mais eu ajudava as pessoas, mais pessoas apareciam querendo me ajudar também. Era como se eu tivesse entrado numa corrente do bem que se autoalimentava. Num posto em Minas, um caminhoneiro que eu tinha ajudado na semana anterior me ofereceu uma carga boa para São Paulo. É para retribuir a ajuda que você me deu, disse ele. Numa oficina no Rio, o mecânico se recusou a cobrar pelo conserto que fez no meu caminhão. Seu João me contou como você ajudou ele na estrada a semana passada, explicou. Era como se o universo tivesse conspirado a meu favor. 3 meses depois daquela noite transformadora, eu estava numa viagem para Salvador quando aconteceu algo que me fez ter certeza de que nada daquilo tinha sido imaginação minha. Parei num posto na Bahia para descansar quando um jovem se aproximou do meu caminhão. Estava meio ressabiado, claramente precisando de ajuda, mas com vergonha de pedir. Boa noite, disse ele. Desculpa incomodar. Sem problema. Em que posso ajudar? É que meu carro quebrou ali atrás e eu tô sem dinheiro para consertar. Não tô pedindo dinheiro, mas se você tivesse como me dar uma carona até Salvador... Olhei bem para o rapaz. Tinha uns 22 anos, rosto honesto, roupas simples, mas limpas. Claro que posso levar. Qual seu nome? Marcos. Sobe aí, Marcos. Durante a viagem até Salvador, Marcos me contou sua história. Era estudante de veterinária. Estava voltando de uma consulta na fazenda de um parente quando o carro quebrou. Família simples, não tinha condições de mandar dinheiro para o conserto. Você foi a primeira pessoa que parou, disse ele. Fiquei quase 2 horas pedindo carona. Como assim? Vários caminhoneiros passaram, mas ninguém parou. Até entendo, né? Estrada perigosa, não dá para confiar em qualquer um. Isso me fez pensar. Há alguns meses eu também teria passado direto. Quantas pessoas que precisavam de ajuda eu não ignorei ao longo dos anos. Marcos, falei, posso te dar um conselho? Claro. Nunca deixe de ajudar as pessoas. Mesmo quando você não tiver muito, sempre vai ter alguma coisa para oferecer. Uma palavra de conforto, um sorriso, uma carona. Você sempre foi assim? Não, respondi honestamente. Aprendi isso há pouco tempo, e foi a melhor lição da minha vida. Quando deixei Marcos em Salvador, ele tentou me dar os poucos reais que tinha no bolso. Guarda esse dinheiro, falei. Um dia você vai encontrar alguém que precisa mais que você. Aí você ajuda. Como vou retribuir sua ajuda? Ajudando a próxima pessoa que encontrar pelo caminho. Marcos sorriu e estendeu a mão. Prometo que vou fazer isso. Depois que ele desceu, fiquei pensando em como aquela pequena ação podia gerar uma corrente de bondade. Marcos ia ajudar outra pessoa, que ia ajudar outra, e assim por diante. Foi aí que entendi completamente o que Jesus tinha me ensinado naquela noite, na BR-116. Não era sobre milagres sobrenaturais, embora eles tenham acontecido. Era sobre descobrir que cada um de nós tem o poder de fazer milagres na vida das outras pessoas, através de pequenos atos de amor e compaixão. Hoje, 6 meses depois daquela noite que mudou minha vida, posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente. Não apenas eu mudei, minha família também mudou. A Gracinha voltou a sorrir como nos primeiros anos de casamento. Fizemos aquela viagem de férias que prometemos, passamos uma semana em Cabo Frio, só curtindo a companhia um do outro.
O João Pedro conseguiu um emprego bom numa empresa de logística e voltou a ter confiança em si mesmo. Nosso relacionamento melhorou muito. Ele volta sempre a me contar sobre o trabalho, os planos para o futuro. E eu continuo sendo caminhoneiro, dirigindo minha Scania vermelha pelas estradas do Brasil. Mas agora cada viagem é uma oportunidade de encontrar pessoas que precisam de ajuda, de espalhar um pouco de bondade pelo mundo. Já ajudei dezenas de pessoas desde aquela noite. Motoristas com problemas no carro, caminhoneiros iniciantes, famílias em dificuldades. E cada vez que ajudo alguém, sinto a presença de Jesus comigo, como ele prometeu que seria. Às vezes, quando estou dirigindo de madrugada pela BR-116, olho para o banco do carona e quase posso ver ele ali, sorrindo, aprovando as escolhas que faço. Muita gente pode achar que eu inventei essa história, que foi tudo fruto do cansaço ou da imaginação. Não me importo. Eu sei o que vivi, sei o que senti, sei como minha vida mudou. O que importa não é se vocês acreditam que eu realmente encontrei Jesus na estrada. O que importa é a mensagem. Todos nós temos o poder de transformar vidas, começando pela nossa própria. Todos os dias encontramos pessoas que precisam de uma palavra de apoio, de uma ajuda prática, de alguém que acredite nelas. Todos os dias temos a oportunidade de escolher entre o egoísmo e a compaixão, entre a indiferença e o amor. E vocês sabem qual é a parte mais incrível? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Não necessariamente em dinheiro ou bens materiais, mas em alegria, em paz interior, em propósito de vida. Por isso que eu termino minha história com um pedido. Da próxima vez que vocês estiverem dirigindo e virem alguém precisando de ajuda na estrada, parem. Da próxima vez que encontrarem alguém em dificuldades, tendam a mão. Da próxima vez que tiverem a chance de escolher entre o próprio interesse e o bem do próximo, escolham o próximo. Porque eu garanto a vocês, quando a gente aprende a enxergar as necessidades dos outros, quando a gente se torna instrumento de amor e compaixão no mundo, nossa própria vida se transforma de um jeito que nem imaginávamos ser possível. E quem sabe, talvez vocês também encontrem Jesus na estrada. Não necessariamente como eu encontrei, mas na forma de cada pessoa que ajudarem, de cada vida que tocarem, de cada coração que conseguirem alegrar. Esse foi meu testemunho. Essa foi minha experiência na BR-116, numa noite que mudou tudo. Irmão, se essa história tocou seu coração como tocou o meu ao vivê-la, eu tenho certeza de que não foi coincidência você estar aqui hoje ouvindo isso. Deus não faz nada por acaso. Se você chegou até o final dessa história, é porque existe um propósito maior nisso tudo. Talvez você esteja passando por dificuldades, talvez esteja precisando de esperança, ou talvez Deus esteja preparando você para ser instrumento de transformação na vida de alguém. Por isso eu peço, se essa história fortaleceu sua fé, se te fez acreditar que milagres ainda acontecem, clica no gostei. Esse like não é para mim, é um ato de fé. É você dizendo, eu acredito que Deus ainda age na vida das pessoas. Se inscreve no canal, porque eu tenho mais histórias reais para contar, mais testemunhos de como Deus transforma vidas através de encontros que parecem casuais, mas que na verdade são providência divina. E principalmente, compartilha essa história. Compartilha com aquele amigo que está desanimado, com aquela família que está passando por dificuldades, com quem está perdendo a fé na bondade das pessoas. Porque eu acredito que existem pessoas por aí que precisam ouvir exatamente isso hoje. Lembra do que Jesus me ensinou naquela noite? Quando a gente planta uma semente de bondade, ela se multiplica. Seu compartilhamento pode ser exatamente a semente que alguém está precisando receber. Conta nos comentários. Você acredita que Deus ainda usa pessoas comuns como eu e você para fazer milagres acontecerem? Deixa seu testemunho aí, porque tenho certeza de que vocês também têm histórias incríveis de fé para contar. E se você é caminhoneiro, motorista ou trabalha na estrada, da próxima vez que encontrar alguém precisando de ajuda, lembra desta história. Pode ser que você esteja sendo usado por Deus naquele momento. Que Deus abençoe cada um de vocês
e que vocês sejam instrumentos de amor e esperança por onde passarem. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem um plano especial para sua vida. Acredite nisso. Um abraço do seu irmão Zé Carlos e até a próxima história.